Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui, para dar continuidade na leitura do livro aqui, A História do Avivamento Azusa. Se por acaso querer receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Nós vamos começar agora no capítulo 2, O Fogo Cai em Azusa. Esse é o vídeo parte 1, beleza? Vamos lá então. O primeiro aparecimento das línguas. Fui à igreja do Novo Testamento, no auditório, no domingo pela manhã, dia 15 de abril. Uma irmã negra falou em línguas. Isso produziu um grande impacto sobre o povo, que em seguida se reuniu em pequenos grupos na calçada, perguntando o que significaria aquilo. Isso aqui é interessante, pessoal, porque esse movimento de falar em línguas iniciou aqui. Antes disso, você não tem evidência histórica das pessoas falar em línguas. Isso aqui é algo interessante. Vamos continuar. Parecia sinais de um Pentecostes. Depois soubemos que o Espírito se fizeram presente algumas noites antes, no dia 9 de abril. Na pequena casa da rua Bonnier, havia muitos que os irmãos ali buscavam ansiosamente um derramamento do Espírito. Um grupo de irmãos, negros e brancos, esperava que algo acontecesse ali diariamente. E agora era a época da Páscoa, outra vez, um ano depois que o clamor por avivamento havia começado. Não sei qual o motivo, mas não tive o privilégio de estar ali naquela reunião em que, pela primeira vez, diversas pessoas falaram em línguas. Você observa que ele está falando pela primeira vez. Então, você vê hoje muitas igrejas, tendo essas experiências de falar em línguas, iniciou aqui. Nós temos que destacar que antes disso ninguém falava em línguas. Não tem evidência histórica. Continuando. À tarde, estive numa reunião na rua Bonnier e senti que o Eterno estava operando poderosamente. Havia muitos que o orávamos por uma vitória. E agora Jesus novamente se apresentava vivo. Atos capítulo 1, verso 3. Pegou um versículo lá da presença ali de Jesus, que ele fala. Há muitas pessoas. Os pioneiros haviam preparado o caminho para que as multidões pudessem entrar. Era notável na reunião a humildade que as pessoas manifestavam. Todos estavam absorvidos pela presença do Eterno. Era evidente, afinal, que o Senhor encontrara um pequeno grupo por meio do qual poderia atuar. Não havia outra missão no país em que a mesma ação pudesse ser realizada. Todos eram controlados por homens, por isso o Espírito não podia operar. Outras obras, bem mais pertenciosas, havia fracassado. Tudo que aqueles homens estimavam havia sido rejeitado. E o Espírito, mais uma vez, nascia numa humildade extrabaria, fora dos propões estabelecidos eclesiásticos. Isso aqui é interessante, que ele traz a informação que as pessoas ali humildemente começaram a buscar, e houve uma manifestação que nas igrejas naquela época era controlado pelos homens, pela liturgia, Então, muitas igrejas praticamente estavam mortas espiritualmente. Dá a entender isso. Beleza? Vamos lá. Os humildes começos
É indispensável que o corpo seja preparado mediante o arrependimento e humildade para que haja derramamento do Espírito. As pregações da Reforma foram iniciadas por Martinho Lutero num prédio em decadência, no meio da praça pública, em Wittenberg, e descreve dessa maneira: no meio da praça, em Wittenberg, havia uma velha capela de madeira com 10 membros de comprimento e 6 metros e meio de largura, cujas paredes, estaqueadas de todos os lados, estavam prestes a cair. Um velho púlpito de tábua de 1 metro de altura recebia o pregador. Foi neste lugar desprezível que a pregação da Reforma começou. Foi da vontade do Eterno que o movimento que restauraria sua glória começasse no ambiente o mais humilde possível. Foi aí, nesse lugar distintoso, que o Eterno ordenou de forma figurada que seu Filho amado, necessitado pela segunda vez, entre as milhares de catedrais e paróquias que enchiam a terra, não havia uma sequer naquela época que o Eterno escolhesse para a pregação gloriosa a respeito da vida eterna. Beleza, pessoal? Terminamos aqui esse vídeo e aí nós vamos continuar no próximo vídeo. Beleza? Fique na paz, que o Papai do Céu te abençoe.